Boa noite! Muito bom! Começando mais uma live, que delícia! A gente está fazendo uma jornada de lives aqui, conversando bastante sobre vários assuntos. E hoje a gente tem um convidado querido, uma pessoa que eu conheci presencialmente, foi muito legal, faz alguns anos. E vai hoje estar com a gente, que é o Edu, o pai das Marias. E a gente quer saber, né, o que fazer quando as Marias brigam, meu Deus. E que essa conversa sobre as Marias sirva para todos nós, né, para todas as crianças que, por alguma razão, entram em conflito. Como que a gente faz, hein? O que a gente, né, pode usar realmente de recurso, de conhecimento para lidar com essas situações? Existe uma forma da gente olhar para isso e agir sobre isso, né, que traga respostas, que traga paz, né? Como que a gente aproveita os conflitos que acontecem entre as crianças para educar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos junto? Acho que o Edu já está por aí. Vamos ver se conectar. Vamos nós. Ô, delícia, que coisa boa. Vamos chegando. Oi, Edu. Oi, querida, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Como você está? Cansado, Ô, muito gente. cansado, muito cansado. Essa pandemia, eu acho que deixou a gente assim, fora do eixo um pouquinho, né? E a gente, Estressou, né? demais, a gente tinha tanta esperança que voltasse às aulas, eu já tô com esperança que venham as férias, porque, não sei, eu preciso me recuperar, assim, disso tudo que a gente tá vivendo. Tá bem cansativo mesmo, assim. Que E você, como é que loucura. tá? Eu também estou um pouco cansada. Uma maratona de live, né? Eu tenho visto 3 da tarde, 5, 7. É verdade. Está uma maratona, mas estou muito bem. Estou feliz, estou vivendo uma fase muito bonita e assim de crescimento espiritual, de conexões mais profundas com o sagrado. Fazia tempo que eu não tinha isso dessa forma. Então estou Que fortalecida, estou bom, feliz, tá bom, tá que bacana. bom, que bom. Graças a E o Deus. pequeno Petros? Petro está bem, não tão pequeno. Eu tenho inveja do Cara, cabelo dele, assim, que é ah, absurdo. ah, Ele o tá muito Edu lindo, tá muito lindo. calçando 37. Você tem ideia? É Olha só, gigante. eu vou te falar, eu sou meio suspeito, porque eu tenho duas filhas, uma de 7 e uma de 6. Ontem nós fomos ao pediatra, a pediatra, nossa Aham, querida pediatra. A minha de 7 tem uma curva de crescimento normal. Eu tenho 2,2 metros. A Si, que é minha grandão. esposa, tem 1,72 m. Então, assim, elas serão crianças grandes. Uhum. A minha de 7 vai fazer 8 agora em janeiro, ela tem 1,31 m. Uau. Mas a minha de 6, que é 1 ano e 3 meses mais nova, também tem 1,31 m. Uau, já alcançou Uau! total. Uau! Não, a curva de crescimento dela, assim, e assim, a gente passou muito tempo em casa, claro, todo mundo passou. Sim. E na rua que a gente mora, a gente conhece todo mundo e os porteiros dos outros prédios, e todo mundo fala: Caraca, a mais nova tá maior do que a mais velha, e a mais velha, pronto. Daí já começa o meu problema todos os sábados, porque a mais Entramos na velha não questão. aceita estar menor do que a mais nova, e você sabe como é. São duas temperamentais. Deixa eu só falar uma coisa. Eu não lembro que ano você veio aqui, foi 2016? Uh, faz tempo, né? Eu acho que foi. Eu acho que foi Foi 16. 16, ou 15 ou 16, alguma coisa assim. Exatamente por aí, E nesse. eu lembro que na ocasião a gente conversando, a gente trocou várias ideias e foi muito legal, através do Rodrigo, né, o Quintão. E, Sim, eu lembro assim que você estava começando com o Instagram, se eu não me engano, e você sim. disse assim: Edu, o que é que eu faço? Me dá uma força. E eu disse: Isa, o que eu faço é muito assim, eu deixo levar. E esses dias, logo depois que a sua assessora falou comigo, eu passei um tempo, assim, entrando na rede social só quando precisava, porque tava muito.
tava muito chato. Tava muito assim, você só via coisa política, briga e o pessoal, né, querendo um matar o outro e não dava, não dava. E eu comecei a acompanhar, disse, caramba, a Isa é um fenômeno. A Isa virou um fenômeno e assim, e o que eu acho sensacional é que você não é um fenômeno como tem por aí blogueiros, não é uma crítica aos blogueiros, mas assim, é um fenômeno que você tem muito conteúdo. E eu começo, eu sempre vejo os vídeos e acompanho, sempre via que eu passei um tempo realmente. E assim, caramba, ela ainda não chegou onde eu acho que vai chegar, mas assim, você é um fenômeno. Ô, Quando gente. eu conheci você lá atrás, eu disse, aí é um futuro que, poxa, ela é diferente. Parabéns, de verdade, assim. Ah, que querido. A gente tem pouco contato, mas o contato que a gente teve foi muito real e Sim, muito assim, de verdade, entendeu? Parabéns mesmo, assim, por tudo. Por onde querido, que está e por onde querido. você vai chegar. Que legal ouvir isso. E é bacana porque você pode dizer que me conheceu antes desse boom todo aí, né? Exato. E então você sabe que eu sou a mesma pessoa. Verdade, 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 Igual assim, que nem. igualzinha. Mas vamos Isso lá que também eu você acho tem muito legal. Isso eu acho que é importante a gente manter sempre a nossa essência, né? A perfeito, nossa perfeito, verdade, né? Eu acho porque que tudo passa, tudo é transitório, nada é nosso, tudo é momento. Então a gente da, da, da tela calcar para os dentro, passos, né? da tela para dentro a gente tem que ser muito real e manter a essência, né? Sim. Porque seguidores vêm e vão, internet vem e vai, É, e a gente não pode perder o que a gente é, de verdade. tem que ser calcado na nossa verdade, né? E eu acho também que esse conteúdo e essa entrega, ele passa primeiro na minha vida, sabe? A hora que eu vejo que o negócio transformou minha vida, eu falo, eu quero compartilhar. A hora que eu Claro. leio alguma coisa nova, é isso, sabe? Ó, eu arrepio. Então, assim, é lindo, é lindo. Vamos nós, vamos ver, né? Vamos, vamos, O que tem criança esperando para dormir aqui e aí. é verdade, é verdade. Gente, antes de entrar ao vivo, eu falei com o Edu, Edu, hoje nós não vamos fazer live de 1 hora, não, Edu. Vamos falar meia hora, 40 minutos, porque, ó, tô sozinha com o Petros. Aliás, eu tenho feito isso toda noite, todo dia que eu tenho trabalhado à noite e que eu estou sozinha, né? Que o Adriano tá viajando, eu tenho falado com as pessoas, ó, vamos ficar em 30, 40 minutos, porque eu quero viver Claro, aquilo que eu falo, né? O menino tá claro. aqui me esperando à noite. Quer Pois dizer, é, pois é. vamos nos dividir e viver um pouquinho daquilo que a gente fala, que é essa ideia, Com né? certeza, com certeza, Mas, minha querida. querido, nós vamos falar um pouquinho sobre as Marias, e você falou que já teve uma introdução aí de uma coisa que pega. O que mais? Conte-me tudo, não esconda nada, e aí eu Se eu vou for, se eu for contar tudo, não vai dar 30 minutos. tudo, né, Edu? Vê só, Isa. A gente aqui. As meninas são totalmente diferentes, né? É impressionante como a gente vem do mesmo lugar, tem os mesmos pais, tem os mesmos hábitos, mas elas são, desde o comecinho, desde quando nasceram, totalmente diferentes, personalidades. É impressionante. Eu não consigo, assim, explicar. Claro, cada ser humano é único, mas a gente sabe que, às vezes, um irmão parece com o outro, num trejeito, no gosto, e aqui não. Elas são totalmente diferentes. A mais nova é muito independente para algumas situações, já a mais velha está numa fase agora de dizer que tem medo de tudo. A mais nova fica tirando onda, zoando, como vocês falam aí, da cara dela, porque ela tem medo do escuro, medo disso. Eu digo, meu Deus, e não e brigam o dia todo. Brigam o dia todo. A gente passou um período complicado durante a pandemia, né, sem aula. As aulas delas duas voltou no início do ano, 100% presencial, pelo número de alunos na turma, graças a Deus. Mas a gente até cogitou em colocar uma em cada turno para que só se encontrassem à noite, porque assim estava de uma forma assim insustentável. Porque, claro, a gente vinha de um estresse emocional muito grande devido a tudo isso que a gente tem vivido desde o comecinho de março de 2020, e a gente estava perdendo a cabeça muito rápido,
né? E eu lembro que eu lá em 2016, foi quando eu conheci a Elisa Mar também, né? E ela falava muito sobre a palmada e tal, e eu já dei palmada nas minhas filhas, e eu não queria mais isso, é muito injusto. Eu tenho 2 metros de altura, eu tenho 120 quilos, elas têm 30 quilos, então assim, eu não queria mais isso. Então, às vezes, eu e a gente conversava, a gente se afastava um pouco delas para poder a gente respirar, entendeu? A gente não queria sair, perder o equilíbrio, mas eu confesso, nesses últimos 12 meses foi muito, 12, 15 meses foi muito difícil manter a calma. Não julgo quem faz, não julgo, não é o meu Uhum. direito, não é o meu direito. Eu sempre converso, ó, evita, 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 não é justo. Eu tenho uma comparação meio assim, minha, mas eu digo às pessoas, no seu trabalho, quando alguém faz algo errado, você dá palmada? No seu Uhum. estagiário, você dá palmada? Quer dizer, um adulto que tem uma compreensão muito mais fácil, né, do que está errado, do que está certo. Mas eu confesso que esses últimos 15 meses foi assim, emocionalmente muito difícil. Muito, muito Uhum. assim, pesado, carregado. Sabe? A gente tá precisando de férias Uhum. e ao mesmo tempo quer vida normal de novo. Né? É muito, muito, Sim. muito complicado. Mas tá muito difícil. Assim, confesso que a gente respira no final do dia, acorda no outro, conversa, explica, mas tem dias que não, a gente faz um revezamento. Ó, fica aí com elas, eu vou dar uma volta, eu fico com elas, você sai para dar uma volta, porque senão a cabeça não aguenta, não acompanha, Uhum. digamos assim. Uhum. É É muito, difícil. é muito legal ver assim a honestidade que você está trazendo, porque assim tem muita gente passando por dificuldades, né? Eu tive momentos difíceis pra caramba na pandemia também, né? E graças a Deus senti alívio já nessa fase agora que as coisas retomaram, então, né, as coisas meio que voltaram para os eixos, mas não é brincadeira, né? Não é Né? brincadeira. Então, a forma honesta como você está colocando é legal, porque é verdade para muita gente, né? Tem muita gente passando por isso, e você trazer essa voz, né, de ó, a gente sabe algumas coisas, a gente tenta algumas coisas, mas assim, tá pesado, né? Tá. E quando fica pesado, a gente acaba, né, tendo dificuldade até de viver aquilo que a gente acredita. Isso é uma coisa Exatamente. potente de compartilhar, sabe? Porque quando a gente é levado ao extremo, né, é que a gente põe à prova os nossos recursos. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, sabe? Para você, especialmente, e para qualquer pessoa que esteja também acompanhando e passando por qualquer extremo, né? Qualquer extremo, porque às vezes são outros contextos, mas que também estão testando os nossos recursos. Os extremos testam os nossos recursos. Então, Sim, além de saber, preciso ter avançado nos recursos, desenvolvido novos recursos. E detalhe importante, novos recursos cada fase. Então, talvez aqueles que eu tinha e funcionavam até 2 anos atrás, de não repente não estão funciona. funcionando mais. E Não, aí eu falo não. assim, e agora? Né? E agora? Sabe? Não, Como que eu lido? eu costumo dizer, Isa, que a filha que eu tinha no início de 2020, as filhas eu não tenho mais. Porque, assim, eu sempre convivi muito com elas. Muito, você sabe disso. Eu abri mão de muita coisa para estar com elas. E no início foi muito complicado, porque ela consegue ser uma mãe presente mesmo não estando em casa muito tempo. Uhum. Graças a Deus a internet ajuda. As meninas têm acesso a celular, justamente para trocar ideia com a mãe. Elas têm o WhatsApp, a gente tem um grupo, elas falam, conversam. Porque eu acho que isso pode ser usado de uma forma legal, Sim. entendeu? Mas as meninas, as minhas filhas que eu tinha no início de 2020 não existem mais. Elas são extremamente argumentadoras. Agradeço demais isso, entendeu? Questionam muito. Elas são extremamente preocupadas com a nossa relação família e a minha relação com a Si, marido e mulher. Hoje eu estava conversando com a Maria, a mais velha, Maria Antônia, que a gente chama. As duas são Marias, mas é Maria e Duda. É Maria Sim. e Duda. E eu conversando com a Maria, e eu disse, filha, uma sai de 6 da noite, às 18 horas da escola, outra sai às 19.
E às 19 eu fui buscar a mais velha, eu disse, Maria, papai tá muito cansado. Eu tenho uma live com a amiga do papai, ela sabe o que é live, e eu queria muito que você me ajudasse. Eu tô muito cansado, eu quero um abraço. Ela me deu um abraço e perguntou, você brigou com a mamãe? Eu disse, não, tá tudo ótimo. Ela disse, não, mas você tá com cara de quem brigou. Eu disse, eu tô cansado, papai tá tão cansado que eu tô triste de tão cansado. Eu não quero que isso vá para você, Machado, porque a gente coloca elas para dormir, ainda, que a gente faz questão disso. Não, é um momento assim para a gente que é único. Um pega um, outro pega outro, no outro dia a gente reveza, no outro dia a gente um vai com as duas. Quem tiver melhor, a gente vai fazendo isso. E elas, assim, elas entendem tudo. É impressionante que eu Tudo. comento às vezes assim, eu comento com a minha irmã, eu e a minha irmã tem uma forma diferente de lidar com as coisas. Eu digo, Juliana, ela ainda tem 7 anos. 7 anos eu comia catota. Elas entendem tudo. Elas Tudo. entendem Tudo. tudo. E parece que nesse período que a gente teve a intensidade dos quatro, lá no comecinho de 2020, de março a junho, julho, que a coisa foi mais. É, é, a gente era um crescimento delas assim absurdo, Sim. absurdo, de como compreende tudo é impressionante, impressionante. É incrível, né? O Edu, e vocês já estão trabalhando com alguma ferramenta de regularidade, por exemplo, como reunião de família? Não, a CI já fez isso algumas vezes. Antes da pandemia, a gente se reunia no domingo Uhum, para discutir alguns assuntos. A CI gosta muito disso, assim, porque ela gosta de que elas tenham opinião, né? Ó, uhum, não vai fazer isso por isso. Tem telefone aqui em casa, tem horário. uhum, Dia de semana até 8h45, pode assistir algum desenho, uma coisa. Se for um jogo, só no período da manhã, porque é uma coisa mais agitada. Um desenho animado, porque tem os vídeos de YouTube, né? Os uhum, desenhos animados à noite. Então, assim, uhum, a Cis sempre gostou muito dessa conversa. Mas, devido a tudo isso, a gente não conseguia se uhum. reunir. E, assim, a nossa filha mais nova, a Duda, ela é muito, muito, muito mala, ela é muito gaiata, ela gosta de tirar onda de tudo. Então, assim, todo o assunto que a gente colocava na mesa, a mais velha vinha se lamentando, reclamando, e ela, só apenas uma diferença, ela brincava, zoava, não tinha maturidade, claro, não tinha maturidade, não tem a maturidade. Então, assim, assim fazia muito, a gente realmente precisa voltar a fazer isso para debater alguns assuntos, Isso eu acho que é entendeu? uma coisa muito legal que vocês podiam pensar em retomar. E assim, existe uma metodologia muito bacana da Jane Nelson sobre isso, assim, aquela do livro amarelo da disciplina positiva, que ela fala o seguinte: arruma um lugar, por exemplo, um bloco na geladeira, um quadro branco, alguma coisa, onde cada pessoa da família que se sinta incomodada com qualquer coisa, escreva lá. Qualquer coisa, incomodou, não tá legal com qualquer um dos membros da família, registra lá. Quando for para a reunião de família, naquele dia e hora marcado, é aquilo ali que é a pauta. Legal. Aí, cada pessoa da família vai, vamos supor que eu seja a pessoa que vai conduzir, né? Eu vou bater se aquilo lá ainda é uma questão, porque pode ser que eu tenha conseguido resolver. Sim, Então, ó, sim. aqui ainda é uma questão? É. Aqui ainda é uma questão? Não, já resolvemos. Ótimo. Aqui, então, o que ficar? Então, nós vamos começar a trabalhar aquilo ali. E tem metodologia para fazer isso. Porque senão, às vezes a gente chega na reunião e vira meio que um sermão, uma coisa chata, uma coisa. Palestra. Isso. Então, existe um jeito de conduzir isso, sabe? Então, a gente vai, desde o começo, dizer como que vai funcionar, sabe? Então, num primeiro momento, a gente vai fazer uma rodada de reconhecimento. Cada um precisa fazer um reconhecimento sobre algo positivo que aconteceu naquela semana em relação aos outros três, Legal. sabe? Isso é muito bacana, porque isso faz a gente parar para pensar, olhar o outro por um outro ponto de vista, mesmo aquele que eu tenho uma pauta para resolver com ele. Claro, Eu claro, tenho que claro. olhar e procurar uma coisa de bom no outro naquela semana, sabe? Para colocar. Então, isso já dá um clima melhor, já alinha as emoções, né? Já
Entendi. abaixa um pouquinho, Abaixa a né, poeira um pouco, né? a poeira e a gente entra num clima legal que abre os corações para ouvir, né? Para ouvir. Outra coisa importante, quando a gente trouxer a pauta, né, a gente escuta primeiro a pessoa que anotou a pauta. E aí, para ouvir a pessoa que anotou a pauta, eu posso ter algo, qualquer coisa, por exemplo, que eu defina que seja um objeto de fala. Então, eu estou mediando, né? Eu vou, olha, tem uma pauta aqui que diz isso. Quem escreveu? Fulano. Então, ó, o objeto de fala. Comenta sobre isso. Enquanto ela estiver segurando aquele objeto de fala, ela fala. E os outros Muito bom, né? ouvem. O outro não atrapalha, né? Aí não Eu acho que rola aquela. Não, mas não foi assim, mas não vai. Calma, deixa ela terminar, né? o grande Porque problema é esse atropelamento da fala, né? A gente às vezes nem espera terminar a reclamação, a sugestão, já quer interromper, né? então, esse é um ponto super legal. Por isso que eu falo assim, a importância da metodologia para reunião de família. Não é só a ideia que a gente tem. Reúne todo mundo e bate papo sobre o que está rolando. Não é só isso. Tem um jeitinho de fazer isso. E às vezes o como é tão ou mais importante do que o que, né? Claro. E a gente, nesse como, consegue resultados bem interessantes, né? Com coisas simples. Tô te dando aqui algumas coisinhas que você tá vendo que, assim, é fácil, Sim, né? E muda tudo. Parece bobeira, mas muda tudo. com Outra coisa certeza. muito, muito, muito importante, além do óbvio, né? Da gente buscar estar bem, da gente saber como a gente está, porque as crianças vão absorver como a gente tiver o nosso estresse, a nossa dificuldade, enfim. Você já sabe, isso eu não vou até pular. Mas eu acho que a gente sabe, isso a gente sabe já, né? A gente não tá bem, não é porque não sabe disso, é porque não tá conseguindo ficar bem ainda, por alguma Exato. razão, né? Mas, além disso, é muito legal que nessa hora do conflito entre uma criança e outra, a gente consiga saber a diferença do papel do mediador e do papel do juiz. Muito comum na nossa cultura a gente assumir o Ô, papel Isa, de juiz. Isa, deixa eu falar. Eu particularmente tenho uma dificuldade absurda nesse sentido, porque eu quero acreditar nas duas, Uhum. entendeu? Eu quero acreditar nas duas. E quando as duas vêm com cada uma com uma versão diferente, eu fico assim, meu Deus, Uhum. quem está mentindo? Eu não digo mentindo, mas assim, quem não Isso, está contando a verdade, né? isso. E Esse isso é o me deixa papel assim, do juiz. isso me deixa assim, meu Deus, em quem eu vou acreditar? Aí eu tento buscar antecedentes que um outro já fez. Aí eu lembro, não, mas ela já fez uma coisa parecida com isso. E acabo julgando de forma Perfeito, errada, perfeito. né? E geralmente quando isso acontece, quem não está errado, digamos assim, fica mais indignado ainda. Mais ainda. E como é que se resolve? Bora tomar um banho, bora pro banho, chega e encerra o assunto. E não resolve. Foge do assunto. Uhum. E Não não resolve. resolve. Foge, né? E Foge eu do acho assunto que, porque não eu resolve. acho que, e eu acho que tem certas coisas, pode ser até uma boneca que a roupa rasgou, que tem que ser resolvido. Uhum. Tem que ser resolvido, porque é um pequeno ciclo, mas tem que ter começo, meio e fim. Não, aquilo foi Uhum. resolvido. Para quando for Uhum. daqui a uma semana, dizer, não, mas aquela vez ela pegou minha boneca, mas Para aquela que vez a ela cortou. gente, para que a gente faça valer aquele velho ditado: falhou, tá falhado, não se falha mais nisso. Exatamente. Porque aí Se a fica. gente ah, resolve, né? A gente vai falhar em outras coisas. Não vai e, voltar o, na mesma questão, né? e o grande problema é, se não resolve, isso vai para a vida adolescente, isso vai para a vida adulta, e lá na frente a gente pode ser cobrado disso. Sim, Eu sim, conheço inúmeros adultos, eu também tenho minhas mágoas com os meus pais, de coisas pequenas que não foram resolvidas lá atrás. sim. E eu acho que a gente está vivendo um tempo que a gente tem que tentar viver e não sobreviver, né? Isso, sim. Fazer a coisa andar. E olha que louco, né? A gente é, carrega com a gente o que não foi resolvido. Olha o que você está trazendo. Eu tenho dentro de mim coisas que não foram resolvidas lá atrás, que ainda trago comigo. Isso vai pesar na mochila, né? Vai Pesa. pesando na mochila invisível,
na caminhada, né? E por isso também que a gente chega nesse ponto de estafa, de estresse, quando a coisa toda aperta, porque nós estamos carregando um monte de coisa, né? Que a gente nem devia, talvez, nem precisava, talvez, estar carregando. Então, esse é um ponto legal para pensar aí também. Agora, vamos falar um pouquinho desse papel de mediador, desse papel de juiz? Porque eu acho que é bem legal. Por favor. Tá? Bem Por favor. Legal. Vamos nós, né? Vai, fala, me conta, me conta. O papel de juiz é o papel que a gente está acostumado na nossa cultura, né? Porque na nossa cultura, quando a gente tem alguma coisa litigiosa, a gente vai para a justiça. E a gente tem alguém que nos julga. E a gente tem a busca por antecedentes, por evidências, por provas. A gente abre um processo, né? E a gente vai para o tribunal, né? Isso faz o quê? Isso traz o clima de quem está certo, quem está errado. De eu vou fazer alguma coisa, que é o que acontece na nossa justiça também. Eu vou usar de qualquer estratégia, artimanha, para que o juiz acredite em mim. E aí vale tudo, né? E aí eu coloco uma parte contra a outra. Sim. Quando eu assumo o lugar de juiz, eu coloco uma parte contra a outra. E quando eu decido quem tá certo, então... quem tá certo... e quem tá errado, né? E aí o outro enlouquecido. Ou porque foi injusto, ou porque não conseguiu se safar daquilo, enfim. Ou até porque, às vezes, acha que não está errado, realmente. Ou até porque né? acha que não tá errado. Pode acontecer. Sim, pode acontecer. E muitas vezes, né? Então... eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho no como seria o lugar do mediador, né? A primeira coisa importante a saber, e que talvez vai tirar boa parte do seu peso desse momento também, é que o mediador não precisa descobrir, ele não está atrás de quem está certo. Não é essa a pergunta que o mediador está querendo responder. A pergunta que o mediador está querendo responder é: como a gente resolve? Vai resolver. Como a gente aprende com isso? Como a gente usa isso para crescer? Como a gente melhora as nossas relações? Como a gente se une mais? São perguntas muito diferentes, sabe assim? É outra busca. Buscando evidências, provas, antecedentes. Você não tá... Não. Você tá... Claro que tudo isso, Edu, na cabeça, e a gente, claro, Sim. também vai atuar com inteligência em relação a tudo, né? Mas a gente não está querendo julgar e penalizar, então, o culpado. A gente tira esse modelo, a gente sai desse paradigma e a gente chega aqui numa relação de, uau, dois cérebros em desenvolvimento se desentenderam, né? Como a gente resolve isso? E a gente vai fazer muito mais perguntas do que falar coisas, do que chegar a conclusões, do que dar as respostas. E as crianças é que vão procurar pelas respostas. Então, assim, aí uma pega o objeto de fala e conta. Foi isso que aconteceu. Me bateu, pegou o negócio que não era dela, rasgou meu negócio, estragou meu negócio, não deixou eu ir, que era minha vez. Enfim. Beleza, você falou, agora você terminou de falar, agora é sua vez de ouvir, né? Então passa, por favor, para outra. Quando ela passa, esse ato de passar, eu estou falando, agora é minha vez de ouvir. Olha que lindo, é tão diferente, muda tudo. Aí a outra vai falar a versão dela da história. Beleza, tá. Você, então, se sentiu ofendida por isso, acha que tem razão por isso. Você começa a repetir para elas se ouvirem. Você, então, se sentiu ofendida por causa disso. Ok. O que você... Aí você pergunta para quem falou primeiro. O que você precisa para ficar bem? Muda tudo. Às vezes o que ela vai falar é inédito. A gente nunca imaginava que ela ia falar aquilo. Sei, sabe? Porque às vezes na nossa cabeça vem umas coisas tão difíceis, tão complicadas. Às vezes ela fala coisa... simples. E você? E você? Você consegue fazer isso que ela precisa para ficar bem? Você precisa também de alguma coisa para ficar bem? Você consegue fazer isso que ela precisa? Não consigo, não vou. Entendi. Nesse momento a gente está com raiva. Nesse momento a gente não está conseguindo fazer nada, né? Então vamos fazer o seguinte? Vamos acalmar? Vamos procurar fazer com alguma coisa que nos acalme e depois a gente conversa de novo?
Então, o que você acha que pode te acalmar? Vai lá fazer isso. O que você acha que pode te acalmar? Vai lá fazer isso. E aí a gente não foge, vamos todo mundo tomar banho, que não tô conseguindo dar conta disso aqui, né? A gente pode até ir tomar banho. Oi, Isa. Até ir partir para outra coisa. E daqui a pouco a gente volta. Vem cá, só um minuto. Vem cá. Olha só. Não sei se você notou que ela entrou aqui. Não, agora que eu vi. Dá oi. Oiê. Ela entrou aqui e ela acabou de tomar banho. E ela foi e abriu o guarda-roupa. E o guarda-roupa é uma coisa que rola muito estresse aqui em casa. Por quê? Ela não fecha a porta do guarda-roupa. E a irmã, às vezes, vem pegar a roupa no guarda-roupa dela e fecha a porta do guarda-roupa e ainda vem fechar quando ela deixou aberta. Aí vem, pai, a Maria não fechou. Eu fui lá e fechei para você. Ela voltou para fechar, porque a Cia está assistindo a live aqui do lado e mandou ela vir, que estava aberta aqui, eu fiquei só olhando, esperando ela vir. Então, isso causa uma coisa absurda, porque a outra é super organizada dentro da organização dela, que ela é organizada no que a gente manda ela fazer, e essa nem tanto. Então fica essa competição. E aí, ó, pai, eu fiz o que você queria. Aí ela não fez o que você queria. Aí nós temos um ponto super legal. Por quê? Porque quando eu tô precisando falar, eu fiz o que você queria, ela não fez o que você queria, significa que eu tô recebendo uma recompensa quando eu faço o que você quer. Eu tô sendo elogiada, oh, parabéns, muito bem, né? E aí eu tô ficando viciada nesse reforço positivo aí, né? E tô procurando um jeito Parece ou outro... cachorrinho. Cachorrinho quando faz alguma coisa certa e ganha um prêmio, né? Aí ela fica procurando esse prêmio toda hora. Isso. Então, aí é legal o quê? Eu bater mais papo, conversar mais, no sentido de quê? O que precisa ser feito? Então, por exemplo, a porta do armário é um ponto, bota lá na conversa, né, na pauta de reunião. Dessa pauta de reunião, o que pode sair a cada reunião? Combinados. Combinados que precisam ser registrados e colados em algum local visível. Porque a gente não pode contar que a gente vai se lembrar. Nem a gente se lembra, imagina cérebros infantis. Claro, né? claro. Então eles precisam virar um desenho e uma frase dos adultos. Eles precisam virar alguma coisa concreta que vá para algum lugar visível. Por quê? Porque quando acontecer de novo a mesma questão, a gente não fala nada. A gente pega na mão e fala, vem cá. Lembra o nosso combinado? E a gente olha de novo e fala, é mesmo, né? Como é que nós vamos fazer para acontecer isso aqui que a gente combinou? Sabe? E aí a gente vai trabalhando na repetição com calma, com cuidado, né? Sim, claro. E construindo isso. Outra coisa muito importante que eu tô vendo aí, que eu acho que vale demais, e para todo mundo que tem mais de um filho, vale muito. A conversa franca sobre nossas diferenças. Quando eu converso que a gente é diferente, e eu não falo, presta atenção que isso é muito importante, tá? Eu não falo, uma é assim, a outra é assado. Nem para elas, nem aqui para mim com elas ouvindo. Por quê? Porque quando eu falo, eu colo o rótulo. Sim. Ficam presas nisso. Eu escrevi hoje uma coisa que eu depois, ela tá no celular que eu tô usando aqui, mas eu consigo acessar no computador. A hora que a gente estiver fechando, eu quero falar isso que eu escrevi, porque tem tudo a ver com o rótulo e com o que a gente está falando aqui. Quando a gente, então, percebe que elas são diferentes, a gente começa, em alguns momentos dessa vida, a conversar sobre diferentes. Vocês já repararam que a gente é diferente? Como é que é a diferença entre o papai e a mamãe? O que vocês veem de diferente na gente? E entre vocês? O que vocês veem de diferente entre vocês? Legal. Então, cada uma tem um jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem uma coisa que é mais fácil para ela, cada um tem outras coisas que é desafio para ela, né? Legal, legal. Então, cada um tem um jeito. E de acordo com o jeito que cada um tem um processo de desenvolvimento. Se para mim a organização veio de fábrica, né? O meu processo de desenvolvimento é alguma outra coisa que não me veio de fábrica. Se para mim a organização não veio de fábrica, o meu processo de desenvolvimento passa por desenvolver a organização. E se para você veio de fábrica, uau, você pode me ajudar. Que legal, né? Sabe? Aí a gente vai invertendo os paradigmas, a gente vai mudando
a lógica de que, haha, para mim veio de fábrica, eu vou apontar que não veio para você, para. Para mim veio de fábrica, para ela não veio. Isso significa que Deus está me chamando para ajudá-la. Me colocou junto com ela para isso. Inverte a lógica. E a partir do que inverte a lógica? Da forma como a gente conduz. Da forma como a gente conduz. Se a hora que uma aponta que a outra não fez, eu falo, ô, fulana, tem que fazer. Muito bem, fulaninha. Por mais sutil que seja, eu tô colocando uma contra a outra. E elas vão se quebrar no porrete, porque elas querem ser a queridinha do papai, a queridinha da mamãe. Sabe assim? Quando eu mostro que todas são queridas, que não interessa quem fecha a porta do armário e quem não fecha, eu amo todas do mesmo jeito, sabe? Mas se para uma é mais fácil, para outra é mais difícil, e Deus pôs as duas juntas, é pra gente se ajudar. Tem alguma coisa aí, né? Não é coincidência, é destino. Oi, Isa. Tem uma questão também, assim, bem complicada aqui em casa, que a gente, quando chama uma amiguinha de uma e uma amiguinha de outra, né? Primeiro que gera competição quando não chama uma de cada no mesmo dia. E 4 ninguém aguenta, né? Convenhamos. E assim, é impressionante, quando a gente chama uma amiguinha de uma, que a outra vai brincar, competição. Quando chama da outra, mesma coisa. Então, assim, eu sei que é um conjunto, né? Você já falou inúmeras coisas que vão gerando essa competição. Mas é impressionante. Você pode perguntar assim, poxa, Edu, elas não têm momentos de parceria? Tem. Claro, tem horas que elas estão assim, numa harmonia, assim, que eu olho assim para Simone e disse, caramba, maravilhoso. Que massa. Podia ser sempre assim? Claro que não vai ser sempre assim. A gente sabe que não vai ser. É o que a gente almeja? Mas não é. Mas a gente pode ter muito mais disso a partir de algumas posturas nossas, né? Diferentes. Exatamente. Era isso que eu queria chegar. Entender? Eu queria mais momentos. Assim, eu sei que não é a minha vontade. Eu sei que é uma construção. Sim. Eu sei que depende de algumas correções que a gente faça aqui e ali para não gerar essa competição entre uma e outra. Mas principalmente as correções na gente mesmo. Na nossa forma de conduzir. Claro que as crianças também têm coisas que a gente vai alinhando, mas é muito na nossa forma de conduzir, né? Vou te dar um exemplo simples, tá, Edu? Eu fiz uma vez um trabalho com uma escola em que eu ia mais próxima das escolas no momento de consultoria com os professores. E uma professora veio com honestidade, com sinceridade, falando, Isa, eu não sei o que eu faço com essa turma. Esse ano, essa turma de 5 anos, é uma turma violenta. Eles se batem, eles se agridem, eles se mordem, eles põem o pé na frente do outro para derrubar o outro caminhando, correndo. É isso. Assim, Edu. Aí eu falei, meu Deus, mas que coisa, que loucura e tal. E conversa, pra gente entender o que estava por trás daquilo ali. Como isso, né? O que estava acontecendo. Até que a gente chegou no seguinte entendimento. Eu fui perguntando para ela, como é que você faz para fazer as crianças funcionarem? Né? Para fazer as crianças fazerem o que precisa ser feito. Aí... o frigir dos ovos, Edu, essa professora estava usando como um recurso principal quem chega primeiro, quem come primeiro, quem sobe primeiro, quem sai do banho, quem se tira primeiro, quem deita primeiro. Ela colocou a base da relação na competição sem querer. E ela não percebeu que isso era a raiz de toda guerra, como já diz Montessori. Competição é a raiz de toda guerra, né? Então, quando ela se deu conta disso, ela falou... Pô, quem chega primeiro? O moleque vê que não dá conta de chegar primeiro, ele mete o pé na frente do outro, derruba o outro e chega. Não é isso que é o mais importante? É engraçado que eu vejo você falando dessas coisas e a minha mãe é pedagoga, né? E... em 98, eu te contei que a gente perdeu uma irmã, enfim. E eu e a minha outra irmã, a gente, digamos assim, a mais nova era a favorita de todos, dos meus pais e da gente. E a gente não competia por isso, que a gente sabia que era assim e pronto. E eu com a minha irmã, hoje, a gente não tem competição em nada. Em nada. A gente brinca, claro que a gente brinca assim. Minha mãe gosta mais de você, mas meu pai gosta mais de você. Mas é uma coisa muito saudável, entendeu?
Nós somos ciumentos, somos. Eu e minha irmã, a gente é muito ciumento, principalmente um com o outro. A gente tem uma relação muito boa hoje, muito boa mesmo, assim. E eu acho que o crescimento veio muito disso, dessa vivência que a gente teve com a nossa irmã e com a partida dela, que a gente sabia que precisava estar unido para poder tudo continuar, a engrenagem continuar girando. A gente tinha 16, 17 anos na época, né? E nossos Nossa, pais precisavam muito da gente, né? sim. Então, assim, eu tenho muito medo dessas competições, porque lá na frente isso é muito perigoso. É muito bom a criança que quer ser o primeiro, quer ser o melhor, que tem ambições, mas também é muito complicado, né? É muito complicado. Se você não tratar outros lados, você vai criar um monstro dentro de casa, Uhum, né? uhum, uhum. Mas é isso. É um negócio que a gente às vezes não faz diretamente, mas eu queria que você olhasse agora com esse olhar assim de como sem querer eu tô criando a competição entre as minhas meninas. Sabe assim? Porque é sutil. Às vezes eu não tô apostando corrida, mas quem faz aquilo que eu quero ganha um chamego. Como a gente falou do Amário, né? Aham, aham. E isso vai destilando ali. É a mesma coisa que falar quem chega primeiro, sabe assim? Porque, na Sim, verdade, chegou primeiro no coração do papai, ou na vontade é do só uma papai, forma, né? é só uma forma diferente, né? É só uma forma Isso, diferente de quem ganhou, quem venceu a corrida. Só muda isso. exatamente. Então, é um pouco sobre isso, sabe? Ajuda um pouquinho? Traz alguma coisa de bom aí essa nossa conversa? Eu vou dizer que ajuda muito. Faltam 30 dias para acabar as aulas e eu estava começando a ficar desesperado, porque é aquela coisa, a gente queria voltar às aulas presenciais, já estou cansado da rotina de pega, leva, né, vai buscar, a gente está muito cansado é assim, mas daqui a pouco vem férias e tipo assim, são 24 horas dentro de casa. Então você tem Sim, que criar formas de não ficar tanto tempo no computador, não ficar tanto tempo no celular, mas ao mesmo tempo, e eu sou muito sincero, é uma, é um aliado às vezes, sim, é um aliado do nosso cansaço e o excesso vira nosso inimigo, né? Ele é um aliado do nosso cansaço e o excesso acaba complicando a nossa vida. Então, assim, eu digo, meu sem dúvida. Deus, essa Assim, live vai vir no momento ideal para eu conseguir dar um norte que nessas férias legal. dessas meninas, porque eu sei que vai ter muita. É uma construção, né, Isa? É uma construção, Sim, né? Então, uma assim, construção, Edu, uma construção. A Ci tá aí acompanhando, comentando, querida. Manda um beijãozão para ela. Muito legal. Ó, eu falei que eu ia ler um negócio que eu escrevi hoje. Eu vou ler. sim, Eu fiz tá. uma brincadeira com os trocadilhos entre crescer e crer, ou seja, acredita ser. E eu escrevi o seguinte: tem gente que passa a vida inteira refém daquilo que crê ser. Não descobre suas potencialidades, não trilha seu caminho de evolução, não conta com novas possibilidades. Se você fica preso naquilo que crê ser, você pode perder a chance de crescer. Já a criança, ela vai crescer com base naquilo que crê ser. E isso passa sempre pelo filtro dos adultos de referência. Com base no seu filtro, como a sua criança crê ser? Como ela vai crescer? É forte, hein? É. É bem forte. Eu acho que não é só para nossas crianças, não, isso aí, viu? Gente, né? Eu acho que é muito para todo mundo isso. Eu acho que é muito. Você faz uma reflexão e pesado. É, é. E é importante falar sobre isso, porque assim, quando eu coloco uma é assim, a outra é assado, ela vai crescer a partir do que ela crê ser, por causa do que a gente fala. Então, ela vai se desenvolvendo acreditando que é daquele jeito. E pode ser que ela nem seja tanto daquele jeito, ela só é em comparação com a outra. Às vezes nem é muito, nem é, sabe assim? Então é legal a gente pensar, refletir. Vou te mandar depois, né? Por Para a gente favor, poder, por né? favor, Vou, por vou favor. colocar na descrição da live também para quem quiser depois, né? Pegar para a gente poder esmiuçar isso, porque rende, né? Rende reflexões, É, pensamentos aí. E sobre a acho- gente também, né? Às vezes a gente crê que é
sei lá, impaciente. Às vezes a gente crê que é, ou até mesmo os recursos, né? Que a gente só tem esse recurso, que esse é o melhor recurso, enfim, né? E aí a gente Acaba se se limita limitando. muito. Exatamente, acaba se limitando. E a vida não é sem limites. Sem limites. Minha querida, Muito obrigado. bom, querido, Obrigado muito por esse bom. tempo que você dispôs pra gente. Foi maravilhoso. Você sabe Imagina, que eu sou seu fã. Não preciso estar querido. falando isso, que você sabe disso. Eu falei há 5 anos atrás. Lá atrás eu já tinha falado isso. Obrigado de Verdade. verdade. E a E por recíproca é favor, verdadeira. Tenho muito carinho, muita admiração por vocês. também, também. Vamos ver se a gente fala mais, né? Eu sei que a vida é Vamos, corrida, mas por favor, vamos ver se a gente se vamos. fala mais. Você sabe, Edu, que eu tô com uma ideia de projeto, nem é um projeto de verdade ainda, porque ele só tá na cabeça, não foi nem pro papel, então ainda é só ideia de projeto. Que eu quero trazer muito mais os pais nessas conversas, né? E eu fiz um trocadilho, o nome dessa ideia de projeto é, em vez de metendo os pés pelas mãos, é metendo os Metendo os pais pais. pelas mães. Muito bom, muito bom. No Não, sentido de trazer os pais para essa conversa, de trazer os pais para essas vivências mesmo com a criança, né? Então, assim, pelas mães no sentido de no lugar delas, porque às vezes tá só elas fazendo, não é o teu caso, né? Mas também pelas mães para dividir essa responsa, né? E essa vivência, e esse prazer, e esse, enfim. não só dividir. Eu acho que às vezes tem muito pai que precisa de uma oportunidade de participar. Você sabe Uhum. bem que as mães são muito possessivas, acham que só elas têm a capacidade de fazer, cobram, mas querem que seja feito como elas querem. Eu acho que isso é Sim, muito assim, muito comum. trazer, né, trazer o pai para dentro dessa realidade materna, que a verdade é essa. Vocês têm o instinto, a gente não tem, a gente vai criando o instinto, né? Uhum. E eu acho isso muito válido. Tô dentro, tô dentro. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos junto. E ó, esse é só a ideia de projeto, mas o que já está rolando é o desafio 5 dias de conexão. Então fica o convite também para todo mundo que quiser participar. isaminatel.com.br. Só se inscrever online, gratuito. Dia 21 a gente começa o desafio. É Então. gratuito, pessoal, é gratuito. Entendeu? Tem que deixar claro isso. Ei, tem coffee break. Mentira que é online. Não tem. E dá um beijo, minha querida. Tudo de bom para Beijo, você. Edu. Gratidão Vai ficar com o demais. Petros. Aproveitar esse Com as momento. Marias, um beijão pra si também, Obrigado. viu? Obrigado. Fiquem Obrigado, com minha querida. Deus. Beijão, um Valeu. abraço. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.